Olá, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, porque a partir de hoje, uma vez por semana, nós vamos liberar um vídeo novo, com um tema novo, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração para agregar valor e para potencializar a sua vida e para potencializar o seu relacionamento com Deus. Somos do canal Ministério Equilíbrio em Vida e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para que nós possamos iniciar muito bem essa jornada. Então eu quero convidar você de forma profunda a começar a seguir o nosso canal. Siga o nosso canal, comente e compartilhe os conteúdos que aqui serão postados, ative o sininho, ative as notificações, dê um like aí para que nós possamos seguir juntos nesse propósito maior que é levar a palavra de Deus de uma forma diferente, levar a palavra de Deus de forma disfarçada por meio dos aprendizados práticos do dia a dia. Então eu quero convidar você também para que fique até o final desse vídeo e assista com exclusividade a mensagem que nós preparamos para você. Hoje nós vamos falar sobre fé e coragem. Como que está começando o seu 2025? Quais são as expectativas que você carrega dentro do seu coração? Quais são os planos que Deus tem colocado dentro do seu coração para você fazer em 2025? Quais são os objetivos que você tem traçado? E o que é necessário para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós temos desejado em nosso coração? Queridos, eu quero trazer para vocês hoje uma mensagem baseada numa história bíblica que está no livro de Lucas, mas também passa pelo livro de Mateus e pelo livro de Marcos. Eu quero trazer para você uma perspectiva de alguém que em algum momento ousou e teve uma fé e uma coragem absurda para poder acessar o melhor da parte de Deus, da parte de Jesus. Então eu quero que você fique comigo até o final, para que você possa sair daqui edificado para a sua semana e ter uma semana extraordinária e muito abençoada. Sabe, nós temos identificado cada vez mais que a fé é o principal fundamento de um cristão. Não tem outra forma de se viver a não ser pela fé. Eu posso viver baseado nas estatísticas, eu posso viver baseado nos estudos, eu posso viver baseado naquilo que me contam, eu posso viver baseado nas tendências, mas nada vai substituir a efetividade de viver pela fé. Querido, pensa comigo, qual é o tamanho da sua fé? Reflita comigo nesse momento, qual é o tamanho da sua fé? A Bíblia vai nos ensinar, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de coisas inimagináveis. Se nós tivermos uma fé trabalhada em Deus, nós seremos capazes de alcançar o melhor da parte de Deus. Então não teria outra mensagem, não teria outro conteúdo mais relevante para nós começarmos esse ciclo de conteúdos aqui no nosso canal, a não ser falando de fé. Mas a fé, somente ela, não basta. A fé, por si só, sem obras, é morta. E o que eu quero dizer dentro do contexto da obra? Ação, movimento, querer fazer, se desenvolver, ousar. E é isso que Deus quer de nós. Deus deseja que nós tenhamos fé, mas que também nós tenhamos coragem. Que nós nos coloquemos de maneira profunda, que nós nos coloquemos de maneira a alcançar o melhor da parte dele pelo movimento, pelas obras, por aquilo que a gente ousa fazer, arrisca fazer, por aquilo que a gente decide e determina fazer para que nós possamos viver pela fé e pela coragem. Então, duas palavrinhas que eu queria que vocês guardassem de forma muito profunda neste conteúdo de hoje. Fé e coragem. A fé nada mais é que o ato de acreditar naquilo que a gente não vê. Eu não consigo pegar na fé, eu não consigo tangibilizar a fé, mas eu consigo sentir que ela existe a partir do momento que eu creio, sem duvidar, no Deus que é início e fim, no Deus que tudo pode, no Deus que tem o controle absoluto de tudo. Por mais que a gente identifique na sociedade cenários tristes, cenários que a gente às vezes fica se perguntando, mas veja, Deus não perdeu o controle de nada. E na sua vida,
eu quero dizer para você que Deus também está no controle de tudo. E se você colocar a sua confiança plena e absoluta em Deus, você vai experimentar um ano de 2025 extraordinário. Se você colocar a sua expectativa somente em Deus, você vai usufruir do melhor dessa terra. A fé é a capacidade de nós nos movermos em cima daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. E a gente tem plena convicção e consciência que irá se materializar pelo movimento certo, pautado por buscar as coisas certas. A Bíblia vai nos ensinar também em Mateus que buscar primeiro as coisas do alto e tudo mais será acrescentado. Ou seja, qual tem sido o nosso foco? Qual tem sido o nosso movimento? Eu tenho buscado primeiro alcançar as coisas pela força do meu braço, ou eu tenho buscado primeiro alcançar as coisas pela força da oração? Qual é o tempo dedicado da oração que você tem no seu dia a dia? Ou você tem orado mediante as circunstâncias que não têm dado certo? Aí sim você vai buscar orar. Porque é o contrário. No mundo espiritual, a gente primeiro ora para depois usufruir da bênção. No mundo espiritual, a gente busca primeiro Deus e tudo mais é acrescentado para a gente. Portanto, não é um movimento reverso. Primeiro eu não tento, para depois buscar a Deus. Primeiro eu busco Deus, para junto com Ele conseguir alcançar tudo aquilo que a gente espera e tudo aquilo que a gente imagina. A fé vem pelo ouvir a mensagem. E essa mensagem que está chegando para você hoje é um sinal claro que Deus te colocou aqui para você poder entender que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem que Deus tem colocado para você hoje é que fé e coragem andam juntas. Não é um movimento isolado, não é um movimento sozinho. A fé é a capacidade de nós crermos naquilo que a gente não consegue ver, mas sabe que existe. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo realiza, um Deus que para Ele não existe impossível. Somente um Deus capaz de fazer isso tudo acontecer na nossa vida, e somente um Deus tão amoroso é capaz de nos fazer promessas tão generosas. Nós somos filhos de um Deus que tudo pode. Nós somos filhos de um Deus que o impossível para Ele não existe. Nós somos filhos de um Deus que pode mudar o seu cenário, a sua situação em 5 minutos, da água para o vinho. Não existe nada que para Deus seja impossível. Nada. E nós cremos nisso. Então o cenário que você vive hoje, a situação que você vive hoje não define o seu futuro. A situação, a tribulação, a dificuldade que você vive hoje é um momento que você precisa passar para entender o que Deus quer trazer para você nesse cenário. Às vezes Deus não vai mudar uma situação nossa, mas Ele usa dessa situação para que a gente seja mudado. Às vezes Deus vai permitir que a gente passe por alguns desertos, não porque Ele é mau, mas é porque Ele é justo, e sendo justo, Ele precisa que nós amadureçamos em algum aspecto, em alguma competência, em alguma habilidade. Então, seja na sua vida pessoal, profissional, espiritual, a fé é o carro-chefe. Sem ela, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível seguir essa jornada. Sem fé, é impossível caminhar em paz. Sem fé, é impossível alcançar a tranquilidade de estar nos braços de um Deus que tudo pode. Eu quero trazer para você uma passagem breve, uma leitura breve, que está no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43 adiante, que eu vou ler apenas um trecho. A Bíblia diz assim: E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com médicos. Mas ninguém pudera curá-la. De novo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos.
mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus disse a ela: Vá em paz, a sua fé te curou. Veja, a história que eu acabei de comentar é a história da mulher do fluxo de sangue. A história que eu acabei de comentar é a história da mulher que vinha por mais de 12 anos sofrendo por uma hemorragia terrível. E essa hemorragia fazia com que ela tivesse gastado tudo que ela tinha, com médicos, com recursos. O investimento que ela fez para tentar ser curada pela medicina convencional daquela época foi absurdo. Ela investiu tudo, guardou tudo, gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada. Mas a única coisa que ela alcançou foi o déficit financeiro de não ter conseguido o resultado que ela queria. É impressionante o quanto que nós devemos estar atento aos sinais. Insistência é diferente de persistência. Persistência é diferente de insistência. Na sua realidade, eu quero que você entenda a diferença dos dois. Persistir está baseado em uma palavra-chave, em uma palavra direta e objetiva. Insistência está na mesma analogia de ficar dando murro em ponta de faca. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. E nesse caso, a mulher do fluxo de sangue entendeu isso. Mas quem apresentou Jesus para ela, Valvimar? Ninguém. Ela ouviu dizer que certo homem passara pela região e fazia milagres. Quem tem te levado a conhecer Jesus? Quem são as pessoas com as quais você tem convivido que têm feito você caminhar em direção a essa jornada de fé? Quem são as pessoas com as quais você tem colado, juntado, caminhado, capaz de fazer você conhecer o melhor de Deus nessa terra? Tenha do seu lado amigos e pessoas que são direcionadores de Deus para a sua vida. E essa mulher, ao saber que Jesus passara pela região e uma multidão o seguia, ela foi até ele, mas ela não tocou nele. Por quê? Porque naquela época havia um padrão de entendimento que a mulher seria impura nesse cenário de doença dela. A mulher seria inadequada de estar no meio de outros em virtude do cenário clínico, patológico da sua vida. Então ela não tocou em Jesus, ela tocou apenas nas vestes de Jesus. E essa mulher quebrou um protocolo antigo daquela época. Antigamente, para ser curado, toda pessoa precisaria ser tocada por Jesus. E naquele momento a mulher, com um passo de coragem, ousadia e fé, fez um movimento reverso. Ao invés de ser tocada por Jesus, ela tocou nas vestes dele. E isso comoveu profundamente o coração de Jesus, porque veja, na própria passagem bíblica diz que ele parou e falou assim: alguém me tocou. E Pedro disse: Senhor, como que não tem ninguém te tocando? A multidão está te exprimindo aqui, está te comprimindo. Ou seja, eu imagino que naquele momento existia milhares de pessoas empurrando, levando e conduzindo Jesus, mas ele conseguiu perceber a ação individual de uma pessoa que não tocara nele, mas pelo menos nas vestes dele. E ele disse: alguém tocou em mim porque de mim saiu poder. Em outras interpretações bíblicas vai usar a palavra virtude. De mim saiu virtude, porque ele compreendeu, entendeu e sentiu a profundidade do toque daquela mulher. Ele sentiu a profundidade da fé
daquela mulher em querer ser curada. Então vejam, nesse momento nós temos um ato de fé extremamente genuíno e profundo, de uma mulher se arriscar a andar em meio à multidão, sendo tratada como impura como era na época. Segundo ponto, de uma mulher quebrar o protocolo em não ser tocada por Jesus, mas preferir tocar nele. Terceiro ponto, e acreditar piamente que só de tocar em suas vestes ela seria curada. Nós temos aqui um exemplo de coragem absurda. Nós temos aqui um exemplo de coragem que a gente não consegue medir, porque aquela mulher quebrou todos os protocolos para ter um encontro pessoal e íntimo com Jesus. Mas ao mesmo tempo que ela faz isso, e Jesus identifica que ele foi tocado, ela percebe o papel de vulnerabilidade que ela está e ela fica num cenário quase que de humilhação em não querer reconhecer que ela tocou, porque se ela reconhecesse, ela poderia ser duramente castigada. Mas sem hesitar ela falou, Senhor, eu toquei só nas suas vestes, porque eu tenho fé e eu creio que só de tocar na sua veste eu irei ser curado. E como de fato foi, ao tocar na veste de Jesus, toda a hemorragia dela cessou na hora, não cessou depois. Não cessou em outro momento. Se nós formos estudar o contexto bíblico por detrás dessa passagem, a gente vai entender que Jesus estava indo em direção à casa de Jairo para socorrer a filha de Jairo. Mas por que Jesus parou no meio do caminho para dar atenção a essa mulher do fluxo de sangue que tocou nele? Porque Jesus também entende os processos de sofrimento que cada um de nós passamos na vida. Então pensa comigo, qual é o momento de sofrimento que você tem passado? É na sua empresa? É na sua vida pessoal? É na sua vida espiritual? O que tem tirado a sua paz? Qual tem sido a sua enfermidade? Não patológica, mas se for também não tem problema. Mas qual a enfermidade que tem feito você duvidar ou feito você perder a fé? Ou qual tem sido a enfermidade e a dificuldade que tem feito a sua fé crescer mais, aumentar mais? Então eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, que alguns movimentos são importantes para que nós possamos agir com fé e coragem. Eu quero que você entenda nesse instante que viver pela fé não é uma opção. Viver pela fé é a certeza que nós vamos prosperar, crescer e evoluir ainda mais, tendo a plena certeza que é o caminho mais seguro. E uma vida com fé requer também coragem. Josué capítulo 1, versículo 7. Ao contrário do que muitos usam, Josué capítulo 1, versículo 9, sejam fortes e corajosos. Eu quero trazer o versículo 7, onde Deus fala com Josué, seja forte e muito corajoso. Ele não fala que seja apenas corajoso, seja muito corajoso. E na vida, a gente vai precisar de ter muita coragem. Muita coragem. Coragem para assumir os nossos valores e princípios, coragem para assumir a nossa fé, coragem para assumir o nosso posicionamento cristão, coragem para assumir as nossas opiniões. Claro que não é falta de humildade assumir um posicionamento firme, desde que a gente esteja baseado nas 5 aplicações práticas que eu quero trazer para você, mas entenda que nós precisamos ser muito fortes e muito corajosos, para que nós possamos experimentar do melhor de Deus nessa terra. Deus espera que sejamos corajosos no dia a dia, corajosos para aprender algo novo, corajosos para inovar no nosso trabalho, corajosos para manter um relacionamento de pé com franqueza, com agilidade, com sabedoria, com discernimento, com profundidade. Corajosos para poder sair do efeito manada de uma sociedade corrompida. Corajosos para poder assumir os nossos valores cristãos baseados na fé que a gente carrega. Precisamos ser muito corajosos para nos posicionar mediante tudo aquilo que a gente ouve, vê e escuta. Ou seja, cada vez mais
a nossa fé e a nossa coragem será requerida para que nós possamos viver um ano melhor. 2025 não pode ser um ano igual a 2024. Precisa ser melhor, minimamente melhor. Aquilo que nós fizemos que não deu certo, nós vamos deixar para trás hoje. Aquilo que a gente fez e deu certo, nós vamos caminhar com isso para 2025, mas fazendo melhor, com um nível de excelência melhor, com um nível de qualidade mais elevada, porque é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus espera da gente. Então, cada item trazido aqui é para fortalecer você duas visões. A visão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé é impossível caminhar nesse mundo. Sem fé é impossível construir uma trajetória de equilíbrio, paz. Sem fé é impossível construir uma vida de prosperidade. E lembre-se que prosperidade não é somente riqueza material, mas também mas uma vida em paz, em tranquilidade, em harmonia, amor, compaixão. Prosperidade é uma vida em equilíbrio. Prosperidade é alcançar o equilíbrio em vida, porque depois que nós partirmos dessa, nós vamos viver as maravilhas junto a Deus, no céu, que é um mundo já em equilíbrio. Portanto, para que você possa romper 2025, é preciso muita fé. Fé no Deus que você serve, no Deus que fez promessas capazes de serem transformadoras para a nossa vida. Fé capazes de nos elevar para um nível de maturidade absoluto, de tranquilidade, de harmonia absoluta. Mas não somente isso. Um comportamento de coragem para fazer o que tem que ser feito. Um comportamento de coragem para agir em prol daquilo que a gente precisa. Um comportamento de coragem para fazer com que a gente usufrua do melhor de Deus para nós, mas baseado também num processo de autorresponsabilidade. O que cabe a mim, enquanto pessoa, fazer? O que cabe a mim, enquanto cristão, fazer? O que cabe a mim, enquanto pessoa, fazer? Nunca foi tão necessário falarmos sobre isso. Sejam muito corajosos. Corajosos para romper com aquilo que te trava, corajosos com aquilo que te limita, corajosos com aquelas alianças que já não agregam mais valor. Esse é o caminho. Eu quero dar a primeira aplicação prática para você. Eu quero dizer para você que para que nós tenhamos uma fé e coragem capazes de nos fazer elevar o nosso nível de resultado em 2025, a primeira dica é: esteja debaixo de uma palavra. Qual é a palavra de Deus que você carrega para o seu 2025? Qual é a palavra de Deus que você carrega para você em 2025? Osmar, eu sigo a Bíblia, mas a Bíblia é muito grande. E Deus tem preciosidades escondidas em toda ela, do início ao fim. Deus tem palavras-chave, versículos-chave para direcionar a sua vida da Bíblia do início ao fim. Então queira estar debaixo de uma palavra. Decida estar debaixo de uma palavra. Mas como que eu faço isso? Entra para o seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se e ore a Deus. Senhor, eu não vou sair desse quarto enquanto o Senhor não falar comigo, porque eu necessito de Ti. Não é uma afronta, mas eu preciso muito da Tua intervenção. Fala comigo. Traz ao meu coração uma palavra de paz, de renovo, de coragem, de entusiasmo para conduzir o meu 2025. Traga em meu coração uma palavra capaz de me direcionar para 2025. Tenha a sua Bíblia em mãos, porque Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Creia nisso. Não se distraia, porque Deus não habita na distração. Deus habita nas pessoas que estão focadas. E o mal do século é a distração. Mas Deus não fala comigo, Alvomar. Fala. Mas é porque talvez o nível de distração esteja maior do que o nível da concentração. Primeira aplicação prática: esteja debaixo de uma palavra. Dever de casa para cada um de nós. Entre no seu quarto, feche a porta, ajoelhe-se com a Bíblia em mãos e fala: Senhor, eu preciso te ouvir. Fala em meu coração, tira de mim todas as distrações e fala ao meu coração aquilo que o Senhor quer direcionar para a minha vida. Esteja debaixo de uma palavra, meu querido.
esteja debaixo de uma palavra, minha querida. Não caminhe em 2025 sem estar embasada em uma palavra, em uma confirmação bíblica para você, para que você e a sua casa possam servir ao Senhor com toda exatidão. Segunda, aplicação prática. Movimente-se em prol daquilo que você deseja. Não tem como nós alcançarmos os resultados que nós desejamos parados, estagnados. A própria Bíblia vai nos ensinar em Hebreus, capítulo 11, na história dos heróis da fé, que todas as pessoas que Deus escolheu estavam em movimento em algum momento, estavam trabalhando, estavam exercitando, estavam fazendo alguma coisa. Não há registros nas histórias bíblicas do que Deus fez na vida de quem estava parado. Deus não vai chamar aqueles que estão parados, que estão estagnados. Não, Ele vai chamar e vai movimentar aqueles que já estão trabalhando por algo. Então não pare de aprender. Planta de manhã, planta à tarde, planta à noite, conserve a sua semente, olhe o terreno onde você está plantando. Tome cuidado com as ervas daninhas, mas sempre esteja em movimento, sempre esteja semeando algo, sempre esteja trabalhando e fazendo algo para você usufruir do melhor de Deus. Movimente-se em busca daquilo que você deseja. Movimente-se em busca daquilo que você precisa. E estando debaixo de uma palavra e movimentando-se em busca daquilo que você precisa, não tem como dar errado. Deus é tão generoso nesse ponto que Ele vai olhar o nosso coração e minimamente vai fazer com que os nossos planos deem certo. Mas se não, Ele vai fazer com que os planos dele possam se concretizar em nossa vida. E sabemos que os planos dele são muito melhores do que o nosso. São bons, perfeitos e agradáveis. Queridos, terceira dica prática: encerre ciclos que já não agregam valor. E a perguntinha-chave é: o que você abandonou em 2024 e que não trouxe para 2025? O que você deixou para trás em 2024? Mas não parei de pensar nisso. É um dever de casa importantíssimo para você. Eu tenho conversado com muitas pessoas nesse início de ano e eu tenho feito essa perguntinha: o que você abandonou em 2024? O que você deixou para trás em 2024? É preciso encerrar ciclos que não agregam, é preciso encerrar ciclos que não somam, é preciso encerrar ciclos que já não podem seguir com a gente. Portanto, o que você abandonou em 2024 que você não vai levar para 2025? O que você deixou para trás em 2024 que você não trouxe para 2025? É a distração? É a preguiça? É a procrastinação? É a falta de fé? É a falta de amor ao próximo? É a falta de generosidade? É a falta de honra? O que você abandonou em 2024 que você não trouxe para 2025? Lembre-se, encerrar ciclo não é apenas uma virada de um ano civil. É a mudança de hábitos, comportamentos, padrões. É a mudança de postura, conduta que vai levar você para um nível de sabedoria e discernimento muito maior. Foque nisso para 2025. Encerra ciclos que já não agregam. Desfaçam alianças que já não somam. Esteja perto de pessoas que vão poder seguir com você a sua jornada em 25. Mas aqueles ciclos que não agregam mais, deixe-os para trás. Hoje, nesse dia. Ciclos que não vão levar você a conhecer o melhor de Deus precisam ser deixados para trás. Quais ambientes que você frequentou em 24 que você não vai poder conviver ou frequentar em 25? Quais são os ambientes que têm te afastado de Deus ao invés de te aproximar de Deus? Quais são os ambientes que você não vai poder mais pisar porque você está aprendendo aqui hoje que são ambientes que já não somam mais com a sua trajetória? Quem são as pessoas com as quais você não vai poder caminhar em 24 porque não carregam princípios e valores semelhantes ao seu, na qual você está em busca da presença de Deus frequente e permanente na sua vida? Quem são as pessoas que você vai levar junto com você porque está na mesma jornada, na mesma caminhada, na mesma conduta e que você precisa estar junto com elas? E quais são os conteúdos que você vai precisar parar de consumir em 2025 porque em 2024 isso não agregou valor para você? Pornografia, fofoca, reclamações,
Quais conteúdos que você consumiu em 24 que você não vai poder trazer em 25 porque isso não vai agregar valor nenhum para você? Assuntos fúteis, inúteis, improdutivos. E quais são os conteúdos que você vai passar a consumir esse ano para você poder usufruir do melhor da parte de Deus? Quais são os livros que você vai ler para fortalecer a sua fé? Quais são os conteúdos que você vai estudar para aumentar o seu nível de relacionamento com Deus? Faz todo sentido isso para mim, tendo em vista que a quarta aplicação prática é: mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. 2025 nós não vamos poder pensar mais do mesmo modelo que 2024. Nós não vamos poder continuar com o mesmo padrão de pensamento. Não vamos. 2025 requer da gente pensamentos novos, posturas novas, comportamentos novos, ações novas, condutas novas, posicionamentos novos, para que nós possamos ter ainda mais relacionamento de intimidade com Deus e Deus falar com a gente face a face. A quarta aplicação prática é: mude a sua forma de pensar. Não dá para caminhar com o mesmo pensamento, com o mesmo padrão de pensamento de 2024. Quinta aplicação prática: passe por cima das dificuldades, meus queridos. Entenda que as dificuldades são processos de maturidade e amadurecimento capazes de nos fazer caminhar na jornada de fé. Passar por cima das dificuldades é entender que eu não posso fugir delas, porque ninguém amadurece sem passar pelos processos de desenvolvimento. Não é frase clichê e nem frase de impacto. O processo é muito necessário para que possamos dar valor a tudo aquilo que nós fazemos. Ninguém vai alcançar as maravilhas de Deus estando com um nível de maturidade baixo. Ninguém vai usufruir das promessas de Deus não estando preparado para as adversidades. A gente só se torna forte na academia passando pelo processo de pegar peso. A gente só se torna forte emocionalmente conhecendo as emoções que sente e como que a gente lida com elas. A gente só se torna forte no relacionamento quando a gente passa por dificuldades e tira aprendizados com eles capazes de nos fazer avançar e evoluir e não errar de novo pelo mesmo motivo. A gente só se torna forte na finança quando a gente entende o momento de crise e o que a gente faz no momento de crise. A gente só se torna forte profissionalmente quando a gente entende que a expectativa não tem que estar no líder, no chefe. Não, a expectativa tem que estar em mim e em Deus. A gente só vai se tornar forte no mundo profissional quando a gente entender que a gente trabalha para a gente, mesmo estando em uma organização. E quando a gente trabalha para a gente é o melhor funcionário na empresa. Porque a gente não reclama, não fofoca, não procrastina, porque primeiro eu estou trabalhando para mim, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E a empresa ganha com isso. Então veja que as aplicações práticas podem ser aplicadas em qualquer área da vida. Eu quero convidar você e desafiar você a ser muito corajoso e a assistir todo esse conteúdo, anotar todas as lições aprendidas e você seguir na sua jornada de fé. Encerro esse vídeo agradecendo de todo o meu coração a Deus pela oportunidade e a você que está aqui. Portanto, dê um like, compartilha, ativa as notificações e vem com a gente nessa jornada de fé. Fé e coragem é o que vai fazer a gente usufruir da melhor parte de Deus nessa terra.